arrebatamento. Aqui é um R, tá? Arrebatamento. O arrebatamento. A palavra arrebatar quer dizer tirar a força. A força. Ou arrancar. Certo? Arrancar. Então, por que nós vamos ser arrebatados? Porque Jesus já vem nas nuvens, com poder e grande glória, nós vamos ser arrebatados. Essa é a nossa esperança, porque ele fez promessa. Então, em João 14, se algum de vocês derem para ajudar. Isso. Você quer que eu vou? Ele não entra, não. 1, 2 e 3 diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração, não é isso? Crede em Deus, crede também em mim. Isso. Procurei. É isso mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus ele esteve aqui, morreu, ressuscitou, o terceiro dia ressuscitou, ficou vários dias aqui, me parece que um espaço de 40 dias, alguma coisa assim, foi visto por mais de 500 e depois ele voltou aos céus. Então em João, ele já ensinando, ele diz assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Quando nós aprendemos da Trindade, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele está falando do Pai e ele é o Filho. Aí ele fala aqui, fala, e se eu for, numa outra expressão, fala assim, e quando eu for. Quando fala se eu for, não é que ele estava em dúvida, é uma expressão de figura de linguagem. Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Ah, mas quando que ele vai vir? Nós não sabemos. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas ele deu o quê? Os sinais. Certo? Ele deu os sinais. Certo? Então, quando nós lembramos de sinal, vamos dizer assim, tem um farol, né? Sinal de trânsito. Um exemplo. Né? Sinal de trânsito. Aí aqui. Aí geralmente um sinal de trânsito, o que ele tem? Verde. O verde é né? aqui embaixo. O verde é aqui embaixo, né? Eu acho que é. Aí amarelo ou então vermelho, vamos dizer. É verde, amarelo e vermelho. Verde, amarelo e vermelho, não é isso? Isso. Ou então, quem sabe assim, vice-versa. Então, serve o quê? Um sinal, não é? Quando está vermelho, não pode passar nada. Quando está amarelo, já é uma atenção. Não é? E o verde está livre. Então, nós estamos aguardando um sinal verde. Nós estamos como que no sinal amarelo. Então, sinal, que nós vamos colocar no plural, ou pensar no plural. Sinais. Ele disse assim, haverá sinais nos céus e na terra. Então, quando nós lembramos de sinais, o que nós vemos aí? Em algum lugar, aqui mesmo no Brasil, chove demais, em outro seca. Muitas enchentes, catástrofe. É Deus que está fazendo isso? É Deus que está permitindo. Não é? Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então Jesus, Ele deu alguns sinais de quando estaria próximo ao arrebatamento. Aí Ele diz assim, haverá o quê? O que nós estamos vendo agora aí, guerras e rumores de guerra, né? Então guerra sempre está a todo momento, e rumores são aquela ameaça, só se você me mandar uma bomba eu te mando outra, se você mandar né? Aí ele diz assim, olhai,
não vos assustei, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça. Aí ele diz assim, mas ainda não é o fim. O porquê? Porque quando nós ouvimos falar de bombas atômicas, tudo isso aí que os homens estão ameaçando já há muito tempo, fala assim, meu Deus, será que o mundo vai se acabar? O mundo não vai se acabar agora, mas o mundo vai ser abalado, ou está sendo abalado. Concorda ou não? Está sendo abalado, isso abala, nós ficamos muito tranquilos. Nós estamos aqui já à beira, quem sabe, de uma terceira guerra mundial, e fica aquela impressão, meu Deus, nós estamos tão distantes lá do Irã, do Iraque, dos Estados Unidos, nós estamos tão distantes da Rússia, mas de repente mais países podem se envolver. Será que o Brasil de repente não entra nisso? Tudo bem, nós estamos muito longe, para lá da Rússia vir uma bomba aqui. Mas tem países que vai ficar do lado, outros países do outro, e de repente o nosso que lado vai ficar? Será que vai ficar do lado da Rússia? Será que vai ficar do lado dos Estados Unidos? Então pode ter alguma ameaça. O Brasil tem histórico de país pacífico, mas vai saber? Não é verdade? Então tudo isso aí é o quê? Um sinal. Um sinal da vinda de Jesus. Agora, porém, para o arrebatamento não se sabe o quê? O dia e nem o que? A hora. Certo? Outro dia mesmo o pastor Isaac pregou isso aqui. Né? Como foi nos dias de Noé, assim também será os dias da vinda do Filho do Homem. O que ele diz lá? Comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Pode dar uma volta aí agora na cidade, em alguns lugares que tem estabelecimento, tem alguém fazendo um churrasquinho, claro. Ontem é sábado, não sei aqui, mas na região de São Paulo, sexta e sábado são dias de casamento, dia de festa. Normal, nós também fazemos um aniversáriozinho aqui, né? Nada contra. A vida continua normal, mas de repente, pam! Será como o quê? Ele diz assim, que vai ser como um relâmpago. Está perto de chover, dá uns trovão, né? Aí, de repente, meu esposo fala assim, você viu o relâmpago que deu? Não, não vi não. Começa a observar, lá longe, ó, lá no vermelho está dando uns relâmpagos. Está vindo para cá, vai chover. O que é? Um sinal de chuva. Né? Aí ele diz assim, tudo isso aí é um sinal, porque assim como o relâmpago, sempre Jesus usava uma figura, né? Um exemplo, uma linguagem, as chamadas parábolas. Ele fala, porque assim como o relâmpago que sai de uma extremidade até outra extremidade, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. No dia do arrebatamento vai abranger o quê? Todo, não é? Todo o planeta. O relâmpago é tão rápido que a gente nem consegue. Tem que piscar, a gente perde. Né? No piscar de olho, né? Você já viu? Aí por isso que vem essa indagação. O esposo, a esposa, alguém que está conversando, começa a observar. Eu não vi não, vai observando, vai aparecer outro ali. Não é? Assim será a vinda do Filho do Homem, será muito rápido. Não é? Então vamos ler aí esse texto para que a irmã possa assimilar melhor. Vamos ver aí esse texto. É Mateus capítulo 24. Tem alguns textos aí. Mateus 24. Vamos ver primeiramente o 27. Mateus capítulo 24. Graças a Deus já sabe achar, né? E o 27. Quem achar primeiro aí, pode ler para nós. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver se juntarão as árvores. Aí, ele falando, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será muito rápido. Será a vinda do Filho do Homem. Então o arrebatamento vai abranger. Aí tem inúmeros textos que fala, Paulo fala que nós seremos transformados, né, no incorruptível corpo. Tem outros textos que falam assim, 2 estarão no campo, nós vamos ver aqui, um será tomado e outro será deixado. De repente vai estar 2 pessoas andando na rua, no arrebatamento. Num avião, tem um piloto e um copiloto. De repente, um servo de Deus que é cristão, ele pode ser o piloto. E agora, como que vai ficar esse avião? Então, no dia do arrebatamento, para a igreja, lembra que nós falamos que nós somos o quê? Uma religião? Não. Nós somos uma seita? Não. Nós somos o quê? O que nós somos?
igreja. Nós somos templo? Não, templo é o lugar que nós se reúne. Nós somos igreja, cada um de nós somos igreja. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, o arrebatamento será o quê? Para a igreja. Aí as demais pessoas, a vida vai continuar aqui. A vida vai continuar aqui. Porque as pessoas estão como cegas. Né? Por que o arrebatamento quer dizer tirar a força? Porque senão estaria até, não, espera aí que eu vou lá falar para o meu pai. Aí já tem uma outra parábola. Né? São etapas. Pode fazer a pergunta, para que possa esclarecer, não? Então, se no arrebatamento a pessoa pode morrer, ou no dia que Jesus estiver vindo? Ao contrário, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo, que são os cristãos, o corpo está lá no cemitério, a alma dele já está com Deus, num lugar que se chama paraíso. Vai sair do paraíso e vai para o chamado terceiro céu. Certo? Segundo os judeus, que nós não podemos afirmar, tem assim, ó, do primeiro céu ao sétimo céu. Porém, biblicamente, que nós vemos texto bíblico que fala de 1, 2, terceiro céu. Que Paulo teve a visão, ele fala assim, eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu. A minha mãe, Patrícia, ela me ensinou da seguinte forma. Quando você fala assim, Jesus vai voltar. Igual minhas duas avós, né, do meu pai, mãe do meu pai, mãe da minha mãe, já faleceram. Todas as duas serviam ao Senhor. Então ela falou assim, para suas avós, Jesus já voltou. Já arrebatou, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós temos que estar pronto ou para o arrebatamento, que Jesus vai voltar, que nem, como o pastor falou ali, a gente não sabe o dia nem a hora, ou nós temos que estar pronto para morrer, mas estamos salvos em Cristo, e esperando, mesmo depois de mortos aqui nesta carne, com a nossa alma guardando, Jesus chamar a sua igreja para estar com Ele eternamente. Os seres humanos... Deu para você compreender, Patrícia? Assim, se você não compreender, você pode perguntar, filho, porque isso aí é coisa assim, eu sou criado dentro da igreja, né? Estou aí há 40 e tantos anos e eu demorei para entender. E tem muita coisa que eu não entendi até hoje. Esse irmão que eu estava visitando, ele esteve compartilhando isso. Que numa parte eu não concordei muito com ele, outra parte eu concordei. Ele estava dizendo o seguinte, na igreja lá que ele pertence, o ensinamento. Que o ensinamento não é só para a aula do batismo, mas continua, só que aí nós aprendemos na escola bíblica, nós aprendemos no culto, e aprendemos igual o pastor Isaac fala, estamos aprendendo a cada dia, porque a vida é de aprendizado. Agora, porém, os pilares, as bases para nós mantermos a nossa vida cristã, nós temos que saber. Porque para construir uma casa, eu não coloco o alicerce, assim é a vida cristã. Nessas aulas de batismo, a irmã está construindo um alicerce. Está subindo um degrauzinho. Está entendendo? Até chegar um topo. A Bíblia diz que nós vamos até a estatura de varão perfeito. Agora, deixa eu ver se eu entendi. A sua pergunta foi que o seguinte, que no dia do arrebatamento nós vamos morrer, é isso? Porque você falou... Tipo assim, veio o arrebatamento... Você falou assim, tiver um piloto. Se o piloto vai arrebatar das outras que ficar... Pode morrer? Não, os que vão ficar na grande tribulação. Mas a pergunta dela assim, pode morrer, veja bem. Aí esse avião ele vai implodir ou ele vai bater. Alguns vão morrer, outros vai sobreviver. Muito boa a pergunta dele. Como diz ela, está ligada. Muito boa a sua pergunta. Sabe por quê? Porque para os salvos será o quê? Alegria. Alegria. Certo? Alegria. Para os salvos. E para os que ficarem o quê? Tristeza. Isso aí, Patrícia, a gente pode... Tristeza. Tem gente que vem na igreja direto, vamos dizer assim, e vai chegar um dia que vai chegar aqui na igreja e falar assim, pô gente, a igreja está fechada, a igreja foi arrebatada e o camarada ficou para trás. Por quê? Porque não entregou. Está na igreja, mas não entregou a sua vida para Cristo, não mudou a direção da sua vida, entendeu? O texto diz que vai estar dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Na mesma cama, às vezes um marido e uma mulher.
Isso aí, pode falar isso aí. A salvação ela é individual, entendeu? Agora, como que será? Paulo fala assim, que nós seremos transformados num piscar de olho. Com o arrebatamento, nós vamos receber um corpo de glória. Os mortos ressuscitarão, certo? Eles ressuscitarão. Aí vem outro tipo de pergunta também, né? E como que vai ser, certo? Vamos poder imaginar assim. A irmã não perguntou, mas vamos poder imaginar. Como que vai ser o seguinte? O camarada morreu lá no oceano, no mar. Às vezes alguém faz essa pergunta, certo? Aí o peixe veio e engoliu ele, ou comeu ele. Um cardume de piranha. Não enterraram ele, e agora? É uma pergunta, não é? Jesus disse assim: pode Deus dessas pedras ressuscitar filhos de Abraão? De pedra. Deus pode tudo. Aí você concorda? Comeu, triturou tudo ele. Mas de uma célula, de uma molécula. Vamos imaginar assim, olha bem, imaginar assim. De um fio de cabelo se descobre o DNA se a pessoa é filho ou não de outra, não é? É verdade. É verdade ou não é? Verdade. De um fio de cabelo. Então, sobrou alguma coisa que só Deus sabe, que essa pessoa não foi colocada lá no cemitério, alguém veio e comeu o peixe, não existe a bactéria. E sempre sobra, pastor, porque o pó volta pro É pó, não tem jeito. uma coisa mínima. Se o Então, peixe- isso na forma humana, imagina Deus ele tem todo o poder. Por isso que lembra quando nós vimos lá sobre as imagens de escultura, falava o quê? Não adorai nem os que estão em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Entendeu? Então é um mistério. Eu provoquei essa pergunta e dando a resposta para que a irmã possa assimilar. Porque vamos voltar no cemitério. Eu estava até visitando o irmão lá em como chama a cidade que nós vamos? Ponte Nova. Ponte Nova. E não sei se quem já foi aqui em Ponte Nova, eu fiquei olhando assim, nós vamos observando alguns detalhes, né? Um morro lá grande, o irmão falou, aqui tem 3 cemitérios, um dele está ali, ó. Nossa, você olha assim, aí ele brincou, de repente o defunto vai caindo de lá e vai rolando. Foi brincadeira dele, né? Mas um morro a pique que eu acho que mulher não tem um daquele, né? Meu Deus, tem muito morro, né? Meu Deus, ali que é o cemitério. Eu falei, é ali. Certo? Então lá no gavetão, vamos imaginar assim, aí tem lá urna, gaveta, ou coisa perpétua lá, outros chamam de mausoléu, que tem lá as gavetas, 10 gavetas da família. Aí morreu aquele aqui embaixo, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, lembrando que isso é restos mortais. Certo ou não? Restos mortais. Que aí seria um estudo mais profundo, mas só para a irmã assimilar. Aí esse daqui passou um tempo, já tira, só guarda o que? Os ossos. A gente mesmo vê aí, não aparece até os dias de hoje, ossada de múmias. Como que foi isso? Aí alguns dizem, não sei se 5 mil anos, outros milhões de anos, não sei o que, até de dinossauro, tudo ossada está embaixo. Isso é a forma humana, né? O menino aqui está estudando, ele sabe, às vezes aparece até lá, vamos aqui refazer aqueles dinossauros e tal, não sei o que. Biblicamente nós vimos 5 anos, eles dizem milhões de anos, não sei, não vou confrontar com a ciência isso. Isso é um homem, imagina então Deus. Então de repente desse último, geralmente tira aqui e coloca a ossada, o osso resiste por milhares de anos, né? Isso é a forma humana. Imagina Deus, de uma molécula, ele faz a pessoa ressurgir. Aí por isso que nós vamos ser o quê? Os vivos transformados. Mas tem um privilégio que diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos. Aí existem uns mistérios muito grandes, que para não confundir a cabeça da irmã, que é com o tempo que vai entendendo. Mas aqui deu para assimilar, né? Deu para assimilar. Então é isso aí. Agora vamos ver aí, mas deixa ainda Apocalipse não. Mateus 24. Vamos ver aí o 30 ao 31. Ele falando ainda sobre o arrebatamento.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os quatro ventos não, da terra, todo o globo terrestre. Quem que vai juntar? Os anjos, não é? Aí ficou a pergunta: e como que nós vamos ser arrebatados? Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser? Não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quem vai subir, levantar a igreja e levar até Jesus, além dos anjos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai arrancar. Por isso que a palavra arrebatar quer dizer, significa o tirar a força. Então é de surpresa mesmo, porque já pensou, dar o tempo, não, espera aí que eu vou lá. Aí tem a parábola de Lázaro, né? Quando Lázaro estava em tormento, o que ele disse? Ô Senhor, ou seja, o rico, né? Estava falando, ô Senhor, espera um pouquinho aí para que eu vá e anuncie o quê? Manda alguém aí anunciar, não é? Que eu saia daqui, anunciar os meus irmãos. Ele disse, não teve Abraão, o profeta, ouça. Então, realmente, se desse tempo, então a pregação é hoje, nós estamos pregando é hoje. Né? Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que muitas vezes nós insistimos, rapaz, vamos lá, a igreja promete e não vem e tal, mas não tem do arrebatamento, não vai ter tempo. Não, espera aí, Jesus, aguarda um pouquinho, que eu vou ali falar com o meu marido, vou falar com o meu filho, vou insistir mais uma vez com ele, depois eu falo aqui. Não. Será algo súbito, de surpresa. Aí Jesus dá vários exemplos, né, quando ele diz assim: se o ladrão soubesse que hora, se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão viria, ele ficava lá de tucar e não deixaria roubar a sua casa. E a gente somos roubados justamente de surpresa. É, não é? Eu me lembro que eu trabalhava num hotel, eu deixei o celular assim no balcão. Fui só tomar um cafezinho ali, foi fração de segundo. Quando eu voltei, o celular não estava mais. Aí eu fui puxar a câmera, vi, eu falei, não, mas será que caiu alguma coisa? Mas eu deixei aqui. Puxei a câmera armazenava depois, a partir de 15, 20 minutos depois, aí eu vi que no momento que eu fui tomar o café, o cara olhou lá, estava passando na rua, viu que não tinha ninguém no balcão, olhou assim, aí, daquele instante ali da rua, ele olhou para o lado, olhou para o outro, pegou o celular, colocou aqui, levou embora. Meu Deus. Então, o exemplo de Jesus sempre deu o exemplo contundente. Se eu soubesse que ele ia passar ali e roubar, eu saia dali, eu pegava o celular e botava no bolso. Minha esposa até falou, tá vendo? Você deixa o celular ali? Não, eu vim tomar café aqui até, vou puxar na câmera então. Quando eu puxei na câmera, eu vi. É um descuido, né, pastor? O camarada. Então, o exemplo que Jesus deu, né? O exemplo, se soubesse, vigiaria. Então, nós temos que estar o quê? Sempre preparado. E como que a gente se prepara? Na oração, no jejum, buscando a Deus nos cultos, né? Sempre naquela vida de dedicação. Quer dizer, nós não podemos ser um cristão o quê? Relaxado. Renunciar também às coisas. Renunciar às coisas desse mundo. Aquilo que nós falamos lá, um exemplo, né? E falamos para os nossos filhos ter cuidado com festa junina, porque isso não é compromisso com Deus. Não é verdade? Vai ter aí o baile da canjica aí de não sei o que, agora esse dia de festa de São João, nós não temos nada com isso. Por quê? Porque nós não podemos estar presos com isso. Jesus falou assim, o meu reino é eterno, não é deste mundo. João também diz assim, o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai chegar em setembro, acabou, não se fala mais nada de junino. Aí já vai falar de 7 de setembro. Chega 12 de outubro, vai falar do dia das crianças, quer dizer, tudo que é do mundo ele passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que a vida aqui é passageira, 70, 80, alguns aí estão chegando até 80 anos. Mas a vida com Cristo na eternidade é para todo sempre. Por isso que se chama o quê? Eternidade. Mas concluindo, porque o tempo é curto, vamos ver o 24, 40, 42 de Mateus. 24, 40, 42. Pode ler aí, Patrícia. Está aberto aí? Né?
Mateus Não achou não, 24? Mateus? Mateus é Eu achei que o... tinha 24 é o quê? Capítulo? É o Capítulo capítulo. 24. Capítulo é esse número maior. Isso aqui se chama capítulo. Aí esses números e um pequeno é versículo. 24, 40, achou aí? Achei. Leia aí então. Não, li. Como diz? Isso, pode ser ele mesmo. Leia. Então 2 estarão no campo, um será tomado Lembra que nós falamos? E outro será deixado. e outro será de Continue. 40. Duas estarão trabalhando uma em uma será tomada e deixada a outra. Agora, deixa ver, se as duas pessoas servem a Deus, aí é uma expressão bíblica, vai subir as duas. Se tiver em comunhão, tiver preparado, vai subir as duas. Ele está dizendo que é a diferença, porque Malaquias diz assim: há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Certo? Quem serve e quem não serve. Igual tem a diferença entre a cara e a coroa, cada um no lado. Não é verdade? Nós vamos trabalhar amanhã, segunda-feira, a nossa vida continua normal. Todo mundo lá na lanchonete do Isaac não é pastor, todo mundo não é crente. Tem uns que são cristãos, os que não são. Quer dizer, os que servem a Deus e os que não servem. É verdade ou não é? Lá na escola, você vai estar lá na semana na escola, você tem os seus coleguinhas, aquele que você gosta pra caramba, né? Mas com todo respeito lá, de repente tem um lá que você gosta, mas é filho do macumbeiro. Nada contra ele, porque é um ser humano, mas não serve o Deus que nós servimos. Então, no dia do arrebatamento, vamos dizer assim, um exemplo, se fosse essa semana, ele firme na fé, Jesus voltou, ele vai subir, o filho do macumbeiro vai ficar. Por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus. Porque Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Aí é uma outra questão que Paulo também fala, que assim como o marido deve amar a sua esposa, Cristo também ama a sua igreja. É uma outra questão da noiva do Cordeiro. Olha bem, nós somos considerados como noiva do Cordeiro. Mas como que pode, eu sendo homem, o Antônio sendo homem, o pastor sendo homem, é um mistério, tem que ter mente espiritual para entender. Como que nós somos um homem do sexo masculino? Que loucura que é essa? O evangelho para alguns é como que loucura. Aí nós somos que igreja? Ué, nós mudamos de sexo? Não. Não é que nós mudamos de sexo. Mas nós temos comparado espiritualmente com a noiva do Cordeiro. Né? Porque no reino de Deus não existe sexo. Nós somos assexuados. Não existe anjo. Você já ouviu falar anja? Ninguém fala, não é? Né? Tem costume de quando morre uma criança, mesmo se for uma criancinha, não que é um anjo, mas as pessoas falam assim: o caixão é branco, tal, a menina tem 7 anos, a menina tem 7 anos, fala assim: é um anjinho de Deus. A pessoa não fala assim, é uma anja. Percebeu que a pessoa não fala isso? Mas a pessoa usa o quê? O masculino, né? É anjo, não existe anjo e anja. Existe a palavra anjos, estatura de varão perfeito. Então é um mistério que é meio difícil de entender, mas dá para entender. Agora, para finalizar, Atos capítulo 1, versículo 9. Atos 1, 9, para nós finalizar aqui, pelo menos esse período. Que Jesus está ali, né? Aí ele começa a ser, como que diz, assunto aos céus. O Atos é para frente. Lembra que eu falei depois da ressurreição? Para frente de Mateus. Para frente de Mateus. Ele ressuscita. Ele já achou. Achou? Atos capítulo 1. Vai lá para fora, ele começa a falar algumas coisas, né? Ele está falando assim para os seus discípulos. Aí vem bem, Patrícia, aqui só um minutinho. Aí ele começa a ser assunto ao céu, quer dizer, ele começa, é algo sobrenatural. Ele começa a subir, igual um foguete, só que lentamente, do céu, da terra para o céu. Ele vai subir, subir. Ele vai subindo, e vai além das outras. Aí os discípulos que ali estavam, todos aqueles que criam nele, ficam olhando. Quando fica olhando, aí descem 2 varões, que são 2 anjos. E de lá de cima fala para eles: varões Galileu, que eles eram da Galileia, vocês que estão olhando, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. Está aí, capítulo 1, versículo 9. Quer ver? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos. Quer dizer, lá em cima das nuvens, não é? Até o avião não é assim, vai além das nuvens. Eu estou vendo o barulho do avião, mas não estou vendo ele. Quer dizer, Jesus ainda ficou acima das nuvens.
Quando ele sobe, os anjos descem um pouco e falam para os que estão aqui na terra, varões Galileu. Aí fala assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 anjos, 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentro de vós foi recebido no céu, porque ele estava indo para lá, adivinhe, assim como para o céu viste ver. Viu no início da nossa aula que ele disse o quê? Na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei. É aqui que ele foi, que ele voltou. Ele foi para o pai, e ele está lá. Muitas pessoas errou quando deu isso aqui, ó. Não sei se você lembra, o chamado bug do milênio, que era ano 2000. Teve muita especulação, ano 2000. Aí eu lembro que chegou 1999, tinha uma grande expectativa. As pessoas falavam: quando for mudar aqui, vai mudar o século. Realmente, século 20 para o século 21, que é o que nós estamos. Pode não sei o que, pode aquilo lá, os computadores vai dar um pane. A gente falava assim: 1000 passará, 2000 não chegará. Bem que meu pai dizia, isso são cacoetes, são conversas, são chamados boatos. Boatos. Aí teve algumas pessoas, eu conheço até denominação, que por ética eu não vou falar o nome dela. Teve gente que quando era 1990, que estava muito longe, sabe o que eles disseram? Já sei. Jesus vai voltar de 1999 para 2000. Ele está certo ou errado? Estava errado. Por quê? O que é que nós acabamos de falar aqui? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Líder religioso. Aí sabe o que aconteceu? Esse camarada ali, no Brasil inteiro andou falando isso, muita gente conhecia ele. Não vou falar o nome aqui por ética, ele era do Paraná. Ele tinha muito dinheiro, pegou um avião e foi embora para os Estados Unidos. Ele levou todo o dinheiro que ele tinha lá, deixou a moeda para baixar, ele voltou lá para o Paraná e abriu outra igreja lá. Quer dizer, ele errou, ele marcou a vinda de Jesus. Isso se chama aquilo que nós vimos lá, uma heresia. Uma heresia. É pior do que aceito. Uma heresia, quer dizer, algo não está na Bíblia. Ele inventou da cabeça dele. Então nós temos que estar muito atentos com invenções. Né? Com invenções. A irmã lembrou muito bem ali: 2000 chegará, 3000 não passará. São capoeiros, são coisas. Outros, bem que minha avó falava, meu pai falava, são coisas como que se diz, né, Antônio? Extra-bíblico, não está na Bíblia. E até hoje tem. E hoje, assim, a internet está lotada. Vocês viram o que aconteceu em tal lugar? O mundo vai acabar. Vai ter uma guerra. Jesus vai voltar. Ninguém pode dizer. Pastor Isaac lembrou bem. Não tinha essa linguagem fake news, né? Porque se tivesse em 1999, infelizmente o que ele passou foi um fake news. Mas não é só ele não, tem números aqui, o tempo não dá. Já teve gente que marcou a vinda de Jesus subindo em monte, mandar todo mundo ficar de branco, acender luz, não sei o que, ficar lá esperando. Porque eu tive uma revelação, toda revelação fora da Bíblia é heresia. E ficou lá e esperou e Jesus não voltou coisa nenhuma. Então isso não pode abalar a nossa fé, mas nós temos que estar dentro da Bíblia. Não sabemos o dia nem a hora. Pode ser, quem sabe, ainda essa madrugada, seria bem melhor para nós. Mas nós temos o que? Vamos lembrar sempre disso: um sinal. Certo? O sinal, se nós formos ver dos fins dos tempos, está no amarelo. O amarelo é o quê? Um alerta. Opa, essa guerra dos Estados Unidos pode estourar a terceira guerra mundial, como teve a primeira, como teve a segunda, como teve a terceira. E essa guerra que está acontecendo hoje é um grande sinal, porque está envolvido Israel, que é um outro assunto que a irmã vai aprender como passar da vida cristã. Está bem? Alguma coisa a acrescentar, Antônio? Que a hora já? Não,